Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Búria Podcast, o seu primeiro e único podcast sobre Vampire Academy no Brasil. Eu sou a Luene. E eu sou a Gisele. E no episódio de hoje a gente vai comentar uma a uma todas as polêmicas que rondaram a produção da série nesse último ano. Primeiro de tudo, deixe seu comentário aqui embaixo, nos conte se alguma notícia da série te desapontou, se alguma alteração no roteiro foi polêmica pra você, se você não gostou, nos conte, nós queremos saber quais são os sentimentos a respeito da série. Aproveita também, já deixa o seu like, se inscreve no canal, que agora a gente tá com uma meta de conseguir os nossos primeiros 100 inscritos, e compartilha com todo mundo que você sabe que gosta de VA ou que tá pretendendo ler os livros, para que eles possam também chegar aqui no podcast. Antes de a gente começar a nossa conversa sobre as polêmicas, eu acho legal a gente deixar algumas coisas estabelecidas aqui. Em primeiro lugar, sabermos alinhar as nossas expectativas com a nossa realidade. É necessário entender que nem sempre 100% daquilo que a gente imaginou vai ser traduzido para a tela em imagens. Até mesmo porque o que eu imaginei ao ler os livros é diferente do que você imaginou ao ler os livros. Então, às vezes, o que pode ser confortável para mim assistir não vai ser para você. Logo ali que se deu o anúncio da série, né, ou mesmo quando saiu o anúncio do casting, a maior parte das reclamações que a gente via nas redes sociais eram pessoas inconformadas que o que elas imaginavam não estaria sendo adaptado para a tela. E não necessariamente que elas se depararam com alguma coisa que justificasse uma baixa qualidade ou um baixo orçamento, por exemplo. Isso não significa que nós estamos defendendo cegamente a série. Se acontecer alguma coisa que nós não gostarmos, nós vamos falar. Aliás, existem coisas que foram anunciadas que já não nos satisfizeram, mas a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Luene tá doida, gente. Vocês não têm noção. Ela não fala de outra coisa a não ser isso. Calma que a gente chega lá. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas assim, no geral, o que foi apresentado para nós foi positiva. A mesmo esse ponto que a gente vai discutir ainda, eu ainda tenho expectativas que ele vai ser trabalhado. Então, assim, a notícia, sem ver o produto final, não tem como eu vir aqui falar pra vocês, vai ser ruim, vai ser bom. Eu posso falar que eu não gostei de uma notícia, mas eu não posso falar que eu não gostei da série em si, do material final da série. Eu só vou poder falar isso após assistir a série. Exatamente. Então, acho que o reforço que a gente está tentando fazer aqui agora nessa introdução é deixar claro que nós não estamos defendendo cegamente, nós não estamos dizendo que a gente já gostou de tudo. A gente só tá nos reservando o direito de primeiro assistir antes de criticar. E se tiver alguma coisa que desagradar, alguma coisa que a gente achar que não combinou, que fugiu muito do escopo que a gente estava esperando ou daquilo que a gente acredita que representa Vampire Academy, a gente vai vir aqui para comentar. Exato. Até mesmo porque uma adaptação ela é diferente de uma reprodução. Reproduzir uma palavra a palavra não funciona. Um livro não funcionaria em tela. Por exemplo, em Game of Thrones, várias coisas que existiam nas Crônicas de Gelo e Fogo foram adaptadas, foram diferenciados. Personagens, às vezes haviam 3, 4 personagens que viraram um só. Porque em tempo de tela não seria confortável ver todas aquelas pessoas, seria confuso para nós vermos. Às vezes, uma pessoa cumpre a função daquelas 5 pessoas diferentes na trama. Então, é necessário que sejam feitas concessões na hora de adaptar algo. Que o texto ele precisa ser compreendido que quem está consumindo essa nova mídia é o povo do sofá. Nem sempre, principalmente agora com a adaptação de Vampire Academy, o público-alvo é o mesmo que leu. O público-alvo é diferente, é um público que assiste séries. Então essa série não está sendo feita para nós que somos fãs, que lemos os livros. Ela está sendo feita para o público em geral, inclusive nós. Então tem que conter o nosso gosto, mas tem que conter o gosto do público-alvo, que são adolescentes, jovens adultos. Exatamente, e aí chegou no ponto que eu queria comentar. A gente precisa entender que VA está sendo adaptado em 2022 para o adolescente de 2022, que é um adolescente que tem questões diferentes do adolescente de 2007 que consumiu os livros, por exemplo. Então, exato. Assuntos que na época não eram de grande relevância, e você pode ver por todas as adaptações ou mesmo as produções que saíram naquele período, hoje já são extremamente relevantes.
Então a gente precisa levar isso em consideração quando vai fazer uma análise. Talvez o que eu esteja tentando falar aqui é separar o emocional do racional. A gente tem apego, é uma série muito querida que a gente gosta, que a gente tem uma afeição muito grande, talvez pela época que lemos ou o período de vida que a gente estava vivendo, mas não dá pra levar tudo a ferro e fogo. E isso já começou desde o início do anúncio da série. Primeiro dia, gente. Desde o dia 1, quando foi anunciado que a série seria produzida pela Julie Plec. A polêmica começou toda aí. Então a gente vai começar falando sobre as polêmicas a partir dela, Julie Plec. Olha, foi um Deus nos acuda, não se falava em outra coisa. Parecia que as pessoas estavam mais preocupadas em criticar a escolha de produtora do que em vibrar por ver a estar ganhando uma segunda chance. Porque assim, quem tinha ainda a esperança de que o filme fosse ganhar uma continuação ou que fosse ter um reboot com os mesmos atores, tava vivendo no mundo da fantasia, porque 7 anos já tinham se passado. É impossível, gente. É impossível. Os Eles já atores tinham seguido com outros viveram. Projetos. Exato. A carreira deles já seguiu. Eles já estão muito mais velhos. Estão 7 anos mais velhos. Então, já, tipo, seria uma... Se você colocar em tela, seria até gritante a diferença do primeiro filme para um segundo filme. Não combinaria. E a gente tá falando de uma produção que seria feita para durar pelo menos mais 5 anos. Então você teria atores que já estariam muito mais velhos e precisariam sustentar aqueles personagens por mais 5 anos. Não ia dar certo. Então a chance que a gente esperava mesmo era uma adaptação em um outro formato. E infelizmente, isso tem que ser dito. A maior parte dos atores não queria voltar para o filme. Gente, principalmente a atriz principal, a Zoe Deutch, não queria voltar. Ela ficou muito traumatizada por causa da série. E, aliás, isso é necessário. Antes da gente entrar no assunto de Julie Plec, é necessário comentar isso, porque na época da adaptação do filme, a Zoe já sofreu muito hate do fandom por ela não ter as características físicas da Rose. E é engraçado, chega a ser irônico pensar que hoje tem tanta gente defendendo e gente dizendo, não, ela era a Rose perfeita, o filme tinha um elenco perfeito. Exato. E quando você volta no tempo e vê que teve o anúncio do casting do filme, não foi bem assim. A recepção não foi tão boa assim. Não, nem um pouco. Tanto que a atriz, ela é traumatizada até hoje. Sim. Recentemente, nós assistimos uma entrevista com a Zoe e ela ficou extremamente desconfortável quando o assunto Vampire Academy foi levantado. Foi abordado. Você percebia, ela não conseguia falar, ela não encontrava palavras, ela se remexia na cadeira. Ela não encontrava posição na cadeira, de tão desconfortável que ela estava. Ela estava realmente desconfortável e ela estava considerando como uma página ruim da vida dela, um trabalho ruim, uma má escolha. Ela só estava falando assim, escolhas ruins nós fazemos, nós temos que aceitar. Então assim, basicamente Vampire Academy para ela é um assunto que ela não quer voltar. Então assim, como a Gisele falou, é irônico que hoje as pessoas estejam jogando um hate nos atores de Vampire Academy e enaltecendo a Zoe e outros atores da série que na época sofreram o mesmo hate. Então assim, gente, cuidado, tá? Muito cuidado com o que vocês falam na internet. Ainda puxando o assunto do casting, quando teve o anúncio, foi uma barbaridade o que aconteceu. Gente indo nas redes sociais dos atores pra falar, você nunca vai ser minha Rose, você nunca vai ser minha Lisa, não vou apoiar, eu espero que a série seja cancelada. Sabe, não se faz isso. São pessoas. Eles são pessoas também, eles sentem da mesma forma que vocês. Eles sentem, eles veem, eles leem, eles se decepcionam. E eles se questionam se eles estão fazendo a sua melhor escolha no sentido profissional. E, gente, é um trabalho, tá? Sim. Vamos ter em mente que eles foram contratados para estar no lugar onde eles estão. Sim, então, exatamente. Os atores são os últimos que devem sofrer hate por alguma coisa, porque em algum momento eles foram escalados e cogitaram que era válido colocá-los na produção. Sim, quem deve sofrer, entre aspas, sofrer um hate é a própria produção. Quem fez a produção, quem escalou aquelas pessoas foram eles. Os não atores é nem sofrer um hate, né? Eu diria que deveria receber as reclamações, mas as críticas, receber as críticas. Perfeito, perfeito. Exato. E assim, tudo isso foi pra dizer que
nunca, como eu falei, não é 100%, a gente nunca vai estar 100% satisfeito. Nós somos pessoas diferentes. Então, tiveram pessoas que não gostaram do elenco do filme, nós não gostamos do elenco do filme, e tem pessoas que adoraram o elenco do filme e não gostaram da série. Então, assim, da mesma forma que o pessoal da série tá recebendo hate, foi recebido hate no passado. Ou seja, nunca 100% das pessoas serão agradadas por aquilo. Mas o que essas pessoas que não gostaram 100% do elenco precisam fazer? Precisam assistir antes. Ou se elas não quiserem assistir, elas também não são obrigadas a assistir. Você não precisa ver Vampire Academy se você acha que vai ser ruim. Mas eu acho que tem que respeitar o espaço do coleguinha que acha que vai vir algo bom, que tá numa expectativa, que tá feliz esperando essa nova chance de Vampire Academy. Eu mesma tô igual um pinto no lixo, de tanta felicidade. Porque a gente já explanou isso milhões de vezes no episódio anterior, mas foi algo que a gente quis muito, algo que a gente discutiu muito, que ficaria bacana se fosse feito numa adaptação. E acho que, voltando agora pro assunto produção, anúncio e Julie Plec, o que me deixou mais chocada no começo foi esse hate imenso que a produtora sofreu, porque eu nunca tive contato com o trabalho dela. Eu não assisti The Vampire Diaries ou outras séries que ela produziu, e nem Legacy e etc. Então eu tava sem entender o porquê da rejeição tão grande que ela tava sofrendo. É compreensível um pouco dessa rejeição, porque The Vampire Diaries seguiu um rumo muito diferente dos livros de The Vampire Diaries. Né? A adaptação ela não foi nem um pouco fiel, mas a própria Julie Plec admitiu que ela e o outro produtor da série The Vampire Diaries não leram os livros, que a preocupação maior deles era se distanciar da onda de Crepúsculo que estava acontecendo naquela época. Então, assim, por aí você já percebe o porquê que a série não é fiel, a série não seguiu o que os fãs dos livros esperavam. Sim. Ela estava até comentando nessa entrevista, justamente acho que a entrevistadora tinha perguntado algo relacionado sobre o hate que ela sofreu e etc. E aí ela falou que as duas séries, elas nascem em momentos diferentes. The Vampire Diaries, ela foi contratada para fazer uma série de vampiros, pegou o primeiro livro, eu acho até que ela comentou que ela não terminou de ler, ou ela só leu o primeiro e o outro produtor não terminou de ler. E aí eles falaram, ok, isso aqui em alguns pontos se assemelha demais a Crepúsculo, a gente não vai usar isso como base, vamos pegar só os personagens e, sei lá, uma ou outra coisa do enredo e criar o nosso próprio universo. Então ali eles estavam construindo a própria história, quase uma fanfic, usando só os personagens como base. E o que diferencia em relação a Vampire Academy é que a Julie Plec, ela é fã dos livros. Ela frisou isso em todas as entrevistas que ela pôde. O tempo inteiro. Na San Diego Comic Con, o tempo todo. Ela falou, eu li os livros em 2007, eu pedi pra fazer... Na verdade, quando a notícia saiu pra gente, lá em 19 de maio de 2021... falou que a Julie Plec escolheu fazer. E a gente já sabia que ela já tinha essa vontade, porque ela tinha tweetado esse respeito. A gente fala isso no nosso episódio anterior. É diferente dela ter sido escolhida para fazer The Vampire Diaries. Ela, por escolha, ela é uma fã dos livros. Então, isso já coloca... Ela reforçou isso inúmeras vezes, em várias entrevistas, que ela leu os livros em 2007, desde que eles tinham sido lançados, leu Bloodlines também. Então, você tá falando de uma pessoa que gosta do material. Inclusive, surgiu um boato de que a Julie Plec era Rodrian, que ela era fã do Adrian e que ela ia acabar querendo que a Rose terminasse a série com o Adrian. Eu acho que tudo isso se originou por causa de um ou outro tweet que ela fez na época, dizendo que ela gostava do Adrian, ou então de uma época que ela tava lendo Bloodlines. Mas isso não significa que ela vai mudar toda a estrutura do livro só pra fazer supostamente o casal que ela apoia. Isso surgiu por conta do que aconteceu em The Vampire Diaries, que a Helena terminou com o Daemon, né? Mas a gente tem que entender que isso foi uma questão de química. A Nina tinha mais química com o Ian, tanto que os dois namoraram, né? Namoraram na vida real. Namoraram na vida real. E assim, essa preocupação, se eu tive em algum momento, desculpa, não sei se vocês não enxergaram isso, mas eu enxerguei quando eu assisti aquelas entrevistas na San Diego Comic Con,
química plena, ela voava em tela ali entre a Cici e o Kieron. Eles venderam química. E o trailer, então... Bom, vocês viram o nosso react. Não preciso falar mais nada, né? Qualquer cena da Romitra eu me desfazia. A cara das duas desesperada. Nossa, né? O zóio arregalando junto, assim. Achei muito engraçado. Nunca tinha gravado um react meu pra saber. Eu vi gente falando que Cici e Kieron não tinha química, quis morrer ou matar o ser humano. Porque como? Tabela periódica ligou, que é a química de volta. Mas assim também, eu acho que isso é um grande exemplo, essa questão da Julie Plec versus o Twitter, versus um comentário que ela fez sobre um personagem, de como uma coisa pequenininha pode se tornar um telefone sem fio. Porque alguém lê o comentário dela, interpreta de uma maneira assim, ela gosta do Adrian. E vai propagando, e cada um que vai lendo o tweet e vai retweetando, vai passando pra frente uma informação diferente. Daí fica, ela gosta do Adrian, ela prefere o Adrian, ela quer que o Adrian termine com a Rose. E no final tem gente que tá propagando essa notícia e não sabe nem da onde que surgiu. Só falam, não, dizem que a Julie Plec gosta do Adrian. Mas por quê? E você nem sabe a origem. Você fala assim, tá, mas da onde você tirou isso? Não, eu vi um pessoal comentando. E aí já junta um ranço que tem por ela ter feito uma adaptação que não agradou os fãs mais puristas dos livros. E ainda dá pra acrescentar também outras polêmicas que foram se construindo ali durante a produção da série. Inclusive algumas polêmicas consideradas racistas. Na série The Vampire Diaries, existe a personagem Bonnie, da atriz Cat Graham. E ela praticamente só estava ali para preencher uma cota. Infelizmente, você não vê muitos outros personagens negros. Acho que praticamente nenhum que não seja secundário ou figurante na série. E ela tem tramas vazias. Ela sempre serve como uma saída de roteiro para resolver uma situação para os personagens brancos. Ela não tem interesses românticos, ela não tem uma história em si. A personagem, ela é completamente vazia, e isso foi uma grande reclamação da atriz, com razão, né? Além de ser uma atriz que estava preenchendo uma cota, mas ser uma atriz negra com traços brancos. Ela tinha olhos claros, os traços mais finos, então tudo isso traz uma sensação de que ela só estava ali realmente para suavizar, para dizer, olha, nós temos aqui uma pessoa negra, olha, mas ela ainda assim, ela é, e entendam isso com enormes aspas, agradável aos olhos de pessoas brancas, entendeu? É entre aspas, realmente. E não querendo aqui passar um pano ou sair em defesa de ninguém, até porque eu não acompanhei essas polêmicas na época, não posso afirmar nada, mas durante a Comic Con, a Julie Plec se deparou com uma pergunta que falava a respeito da personagem. E ela foi muito franca em dizer que ela cometeu erros, sim, que ela veio de uma escola de showrunners brancos que faziam séries para pessoas brancas, com personagens brancos, baseados em tramas brancas. Então, com produtores brancos. Com produtores brancos. Então, ela mesma entende que naquela época este tipo de atitude ou esse tipo de escolha dentro de uma produção era aceitável e que hoje em dia já não é mais. Se a gente parar para analisar, por exemplo, ela teve a preocupação de escalar uma atriz negra para fazer a protagonista da série. Isso foi realmente reforçado durante as entrevistas na Comic Con, que houve uma preocupação ao escalar a Cici para o personagem da Rose, de não acontecer o mesmo que aconteceu com a personagem Bonnie. Ela não estar ali para preencher uma cota, e ainda mais pela situação em que a Rose está, de subserviência, né? Ela é uma vampira. Exato, era algo que poderia ser relacionado até a um plot de escravidão, por exemplo. As produtoras conversaram sobre isso com os roteiristas negros, que foram convidados para escrever, para trazer essa diversidade, o que é muito importante, para trazer a negritude para dentro do texto da série. E eles falaram que a mensagem da Rose, o fato dela ser uma protagonista, ela ser uma protagonista forte, é muito maior essa mensagem do que o fato dela estar ali sendo subserviente. A questão, né, dos vampiros serem subservientes aos moróis é só um aspecto da personagem. A Rose, ela é muito maior do que isso. E a mensagem de ter uma protagonista negra para essa série, ela é muito maior. Então isso foi considerado, e também para demonstrar que não é uma questão de escravidão negra, atores negros foram escalados para papéis de moróis,
como o Vitor, como a Em Tatiana. todas as esferas da sociedade, né? As duas produtoras, elas reforçaram bastante isso, que teve essa preocupação de demonstrar que tanto pessoas brancas quanto pessoas negras ou de outras etnias também fariam parte de todas as camadas sociais, para você não fazer uma distinção racial, por exemplo. Exato, da mesma forma como foi feito em Bridgerton, nós temos pessoas negras em todas as camadas sociais, inclusive a rainha é negra. É o que eles chamam de colorblind cast, né? Que você pode escalar qualquer ator com qualquer característica física, desde que ele se encaixe na proposta, digamos assim, de personalidade do personagem que você está construindo. E claro, a gente está falando muito da questão dos negros, mas também o elenco de VA tem latinos, né? Tem a Daniela, que é latina, tem asiáticos, como o André. Então, assim, é um elenco realmente muito diverso, que foi pensado, né? Foi feito de uma forma para incluir a todos. Sim, eu lembro até que o André, em uma das entrevistas, ele reforçou que ele falou: eu nunca vi uma representação de um vampiro asiático. E é legal saber que no próximo Halloween, por exemplo, uma criança asiática, se quiser se fantasiar de vampiro, ela vai encontrar uma referência em mim, por exemplo. Nossa, isso é muito legal. Isso é muito importante. Eu falo assim, eu sou uma pessoa branca que já vi muitas representações de pessoas brancas, mas como mulher, eu posso dizer que quando eu vejo personagens femininas fortes, heroínas no sentido até mesmo de Marvel e DC, quando eu vejo uma mulher em tela, eu me sinto tão feliz de poder ver uma mulher poderosa, uma mulher empoderada. Isso muda o meu dia, muda a minha vida quando eu vejo isso. Então, com certeza, para as pessoas que são minorias, é importante ver a sua representação em tela. E eu acho que isso é um mérito que VA já traz por si só, né? Tem protagonistas femininas fortes, sempre teve. A Rose sempre foi a heroína da história. Ela nunca precisou ser salva de nada ou que ninguém resolvesse os problemas por ela. Mas a série, ela precisou modernizar alguns pontos que foram ficando pelo caminho. E eu não tô querendo dizer aqui, apontar dedos e falar, por exemplo, então Richelle Mead é racista, por exemplo. Não. Mas a gente tem que levar em consideração que VA foi escrito em uma outra época. Mas aproveitando que nós estamos falando da Richelle, todo mundo tem percebido que a Richelle está aí um pouco quietinha, né? Então isso se tornou uma outra polêmica. O porquê da Richelle não estar envolvida na produção da série. Nessa última semana agora que saiu o trailer, ela até apareceu um pouco mais nas redes sociais. Saiu em defesa do casting, saiu em defesa das alterações de roteiro. Mas algo que todo mundo tem notado é que ela não faz parte da produção. Ela não esteve nos sets de filmagem, não viajou pra Espanha, não é acreditada em nenhum dos episódios como roteirista, nada. Sobre isso, é necessário lembrar que na época do filme, a Richelle também não fez parte da produção. Ela visitou o set, ela tirou foto com os atores e tudo mais, mas ela não fez parte da produção, não ajudou nem do roteiro, nada. Nada. Não teve participação nenhuma. E o que provavelmente está acontecendo é que quando a NBC adquiriu os direitos da Bridger, provavelmente ela adquiriu da mesma forma, sem ter a participação da Richelle. Foi a forma como ela vendeu os direitos de Vampire Academy. Ela vendeu sem ter direito a dar pitaco. Basicamente é isso. Uma coisa que a gente tem visto muito ultimamente são os autores dos livros exigindo uma participação na questão criativa quando vai rolar uma adaptação audiovisual. Isso aconteceu agora com o Rick Riordan, com a Cassandra Clare também, quando ela fez contrato para a segunda adaptação de Instrumentos Mortais. Mas eu acho isso uma total suposição, porque a gente não encontrou nenhuma informação oficial a respeito, é que aconteceu exatamente isso. Os direitos foram adquiridos direto da produtora anterior, então eles vieram para a mão do Grupo Universal com aquela proposta da Richelle não fazendo parte ali da questão criativa. Sim, mas o boato mais forte era de que a Richelle não estava feliz com o que estava sendo produzido. E ela dirimiu essa dúvida essa semana, quando ela surgiu em defesa do casting. Ela falou que ela vê muito da Rose nas atitudes da atuação da Cici, né, da personagem. Então ela consegue enxergar. Ela fala assim, que nos primeiros... Eu lembro muito bem de um dos primeiros tweets que ela fez essa semana, falando que nos primeiros 5 minutos a gente já vai saber quem é quem
pelo jeito de ser. E eu acho que é isso. O que a gente precisa ver dos personagens não é se a Alice é loira e na série ela é morena. Ela tem o olho verde, na série não tem. O que importa é se a Alissa, ela tem as características da Alissa. Se ela é... O que a Alissa é? Meiga, gentil, vaca, desgraçada, horrorosa, mal amiga, mal amada. A lista é imensa, Luelis. Quer que eu continue? Tá bom. O importante é que ela tenha as características da Alissa, que ela seja meiga, que ela seja essa pessoa... Gentil, sempre disposta a ajudar o próximo. Quer dizer, essa é a visão que a Rose tem da Alissa, né? Mas não vamos entrar muito nesse mérito, que eu vou descascar o abacaxi da Alissa aqui quando a gente for falar dos livros. Mas, por exemplo, pra mim, esse é um grande exemplo de outro telefone sem fio que se tornou, que se formou, na verdade, nas redes sociais. Porque o afastamento da Rochelle, o fato dela não comentar a respeito da produção, gerou toda essa fanfic, porque a gente não tem uma informação oficial de que ela não estava satisfeita, que ela não queria que aquilo acontecesse, que de forma alguma ela iria divulgar. Bom, e já que a gente está falando do elenco, vamos falar sobre a polêmica do elenco em si, da escalação do elenco, que eu acho que foi uma das maiores polêmicas envolvendo a série. Atores que são diferentes na descrição dos personagens dos livros. Na verdade, em relação ao elenco, assim, teve polêmica de tudo quanto é tipo e tamanho. Passando por o fato do elenco não se assemelhar fisicamente com os personagens, de serem atores desconhecidos, deles não terem uma idade próxima dos personagens dos livros. E eu acho que tudo isso tem justificativa. Sim, a começar pelo fato deles não serem conhecidos. Normalmente, atores não tão conhecidos aceitam receber cachês menores. Então, eles podem, em vez de investir no cachê de um ator, eles investem na produção. E o que nós vimos até agora das imagens da produção é uma produção que está sendo muito cara. O Peacock tá botando dinheiro ali. A produção em 7 meses na Europa, né? Praticamente sustentando toda aquela galera lá na Espanha. Né? Fora o figurino está belíssimo, gente. Não tem lá pra falar desse figurino. Se vocês viram o trailer, vocês concordam comigo. Né? O trailer, as locações maravilhosas. Então isso tudo custa muito dinheiro. Então eles economizam no cachê dos atores. E isso não significa que são maus atores, tá? Mas você não está pagando aqueles cachês astronômicos que aqueles megas astros de Hollywood recebem. Você está pagando um cachê menor e esses atores vem com mais vontade de apresentar o seu trabalho, né? Vem com mais eles têm uma agenda também mais flexível, porque se você pega um ator que ele é mais conhecido, ele provavelmente já está comprometido com diversas produções. E para uma série, você quer garantir... Uma série já tem uma produção extensa. A gente está falando aí de 7 meses de gravação na Europa, essa primeira temporada. Então ele precisa ter uma disponibilidade de ficar 7 meses longe da casa dele trabalhando. E você quer garantir que ele retorne para uma temporada posterior. Exato, é mais fácil de você amarrar num contrato para uma renovação, uma preferência de renovação para as próximas temporadas. Que isso acontece para muitos atores. Eles assinam a primeira temporada já com uma cláusula de preferência para assinar caso haja renovação para outras temporadas. Então a gente já imagina que eles deixam a agenda livre no que seria o período de gravação. Caso não seja renovada, série seja cancelada, etc., eles seguem a vida e vão fazer alguma outra coisa. Mas eles têm ali aquele comprometimento de deixar reservado uma data para a produção com a qual eles estão contratados no momento. A minha opinião, pelo menos, é de que eles vão dar um sangue por isso, porque eles querem que... É do interesse de todo mundo, da produção e dos atores, que a série, ela seja um estouro, que ela seja bem recebida. Porque eles querem fazer o nome deles na indústria. Então, se você faz um nome numa série grande, uma série que conquista muito espaço... Por exemplo, muitos dos atores de Game of Thrones, e eu faço muita referência a Game of Thrones porque eu gosto muito da série, gostava muito da série, né? E os atores de Game of Thrones, na maior parte, eram atores desconhecidos. Tinham um nome ou outro que era conhecido, tipo Xambé, mas os outros, a maior parte, principalmente o elenco mais jovem, era desconhecido. E eles fizeram um nome graças à série. Hoje conseguem vários papéis graças ao nome que eles fizeram por conta de Game of Thrones. Então, todo ator sonha
que isso aconteça com a carreira deles. Sim. E é o que eu acredito que os atores da série de VA vão fazer. Eu também acredito, porque pelo que eles estavam falando, a maneira como eles estavam se expressando nas entrevistas, claro, eles também querem defender a produção deles, mas você percebia que eles tinham um carinho pelo personagem, porque foi a primeira grande oportunidade que eles tiveram. O André até já esteve em uma ou outra franquia, ele tá agora em algo relacionado a Star Trek, mas os outros, o Kieron, ele vivia fazendo ponta em série da Netflix, por exemplo. Sim, ele fazia pontinhas minúsculas que mal aparecem, por exemplo, recentemente em Sandman, ele aparece assim de lado. Ele fez um clipe musical que ele mal aparece. Uhum. Então, e assim, agora, de repente, ele ganhou basicamente um papel de protagonista. Exato. Então, assim, é a chance da vida deles. Eles não vão deixar escapar, eles não vão te entregar uma atuação meia boca. O que a gente não pode falar o mesmo sobre o filme, né? Mas, bom, a gente fala sobre isso. A gente não depois. cansa de fazer paralelos com o filme, mas motivos existem. É que assim, como a gente falou, é nossa opinião a respeito, tá? Sim. Eu falo nossa porque eu falo pela Gisele, porque eu imagino que ela vai endossar o que eu tô falando. Total. Os atores, o filme ele tem um problema muito grande de roteiro. E os atores, principalmente, por exemplo, o Danila, que é um ator muito conhecido na Rússia. Quando ele leu aquilo, ele falou, gente, isso aqui não vai dar em nada. Certeza que o Danila, ele só fez VA pra se projetar no mercado americano. E aí, quando ele percebeu que o negócio não era tão bom, depois que ele pegou o roteiro, aí eu acho que em alguns momentos dá pra perceber que ele não tá comprometido. Não tá atuando com toda a vontade, não tá atuando de forma comprometida. Porque eu já vi filmes com ele e, olha, a atuação que ele entrega nos filmes russos é bem diferente do que ele entregou ali em Vampire Academy, gente. Eu falo porque eu já vi uns 2, 3 filmes dele. Inclusive, se você aí é fã do filme, deixa aqui embaixo nos comentários os motivos pra uma próxima vez que a gente for assistir, a gente levar talvez esses tópicos em consideração. Eu vou ter que assistir novamente. E quanto à idade dos atores serem um pouco diferente da idade dos personagens, isso é controverso. Primeiro porque a gente já teve a notícia de que os personagens eles vão ser um pouco mais velhos, né? E a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente sobre todas essas alterações de roteiro, mas eu vi muita gente falando assim, eu achei essas atrizes muito velhas pra fazerem adolescentes, ao mesmo tempo que eu via muita gente falando, eu achei esse cara muito novinho pra fazer o Dimitri. E todo mundo tem a mesma idade, ali entre 24 e 25 anos. Gente, uma coisa que vocês precisam lembrar é que o Kieron, ele tem 25 anos. O Dimitri tem 24 anos. O Dimitri tem 25 também na série, porque ele faz em dezembro. É que a Rochelle não esquece de falar do aniversário dele. É que eu falo 24 porque ele começa com 24 anos, né, os livros. Não, é que o Kieron também começou com 24 e fez 25, muito próximo da época que o Dimitri fez 25. Verdade. Só por isso que eu falo. Então tá. Até nisso eles são parecidos, gente. Bom, gente. Queria ver nus pra saber se bate com a minha expectativa. Inclusive em relação a tamanho e formato. Luene, essa é uma informação que ainda terei antes de morrer. Me aguarde. Senhor, vai. Em relação à idade do Dimitri, a gente não pode esquecer que o Kieron tem 24, 25 anos, né? Ele começou a produção com 24, fez 25 no meio da produção. E o Dimitri... É muito semelhante ao Dimitri nos livros também, que começa a série com 24 e logo faz 25. Exato. É que eu acho que a maior parte das pessoas que leram os livros, isso não é o meu caso, eu li depois de velha, né? Mas a maioria leu quando adolescente. Quando você é adolescente, você pensa num cara de 24, 25 anos, você pensa num cara mais velho. Você projeta um homem bem mais Exato. velho, né, eu acho. E isso é reforçado também pela Rose, porque por ela ser uma adolescente e ela estar apaixonada por um cara mais velho, ela acha que ele é muito mais maduro do que ele realmente é. A visão que ela tem e a visão que ela passa pra gente faz com que a nossa imaginação forme alguém que tá além do que a idade permite, vamos dizer assim. Fora que as atitudes do Dimitri, ele tem algumas atitudes
um pouco mais maduras do que um cara de 24, 25 anos tem na vida real. É verdade. Mas você tem que levar em consideração que nos livros, Dimitri é responsável pela vida de alguém. Ele caça estrigóis, ele mata pessoas, né? Não animais, como ele mesmo fala nos livros. Então, ele já viveu a vida dele de uma outra forma, né? Do que um cara de 24 anos. Ele já sofreu traumas. Ele já viveu também, traumas, né? ele já perdeu um amigo. Sim. A profissão dele faz ele ter uma atitude um pouco mais madura do que um cara regular da cidade, né? E assim, a gente tá tudo levando em consideração sem ver os atores caracterizados, por exemplo. Isso influencia muito. Você consegue rejuvenescer uma pessoa 4, 5 anos com maquiagem ou dependendo da roupa, do tipo de penteado que você escolhe, que é o que acabou acontecendo. Você olha pra Rose e pra Lisa nos trailers ou no material de divulgação que eles lançaram e você se convence de que elas estão ali saindo da adolescência. Exato, isso aconteceu recentemente, por exemplo, em Stranger Things. Os atores estão muito mais velhos do que os personagens deles. Verdade. E eles fizeram uma caracterização para eles parecerem um pouco mais novos. Não ficou completamente bom, porque é impossível adultos representarem crianças, né? Porque no caso deles eles são muito mais jovens. Mas assim, deu pra deixar eles um pouquinho mais novinhos ali. Mas isso tem motivos também, né? Não é porque o produtor se simpatizou muito com um certo ator que ele vai contratar. Atores mais velhos, atores que não são menores de idade, por exemplo, eles podem trabalhar em horários estendidos, eles podem participar de cenas de sexo ou cenas de violência gráfica, de uso de drogas, que são coisas que você tem que restringir muito mais quando você pega atores mais novos. Exatamente. E isso é normal. Outras produções com ditos adolescentes, tipo Gossip Girl, Pretty Little Liars, entre outros, nós temos adultos... Pretty Little Liars tinha uma atriz que tinha quase 30 anos e fazia, sei lá, uma adolescente de 17, 18. Então isso sempre foi feito dessa forma, tipo, Vampire Academy não tá inventando a roda. Mas em relação ao elenco, eu acho que o maior fuzuê que rolou no fandom real foi a falta de semelhança entre os atores e a descrição dos personagens nos livros. De fato, rolou muito hate por conta disso, né? Foi uma briga fenomenal. Eu acho que quem é vivo dentro desse fandom participou de alguma discussão. Todo mundo participou de alguma discussão dentro desse fandom a esse respeito. Quem não comprou uma treta na época que saiu pelo menos a escalação dos atores, tava, sei lá, hibernando, junto com a Rochelle em alguma caverna por aí. Olha, porque foi um fuzuê. E a discussão começou desde qual é a cor da pele da Rose nos livros pra chegar até a cor dela na série, né? Ai, a maldita descrição da amêndoa. Olha, se eu pudesse pedir pra Rochelle alterar uma coisa nos livros, seria essa descrição, porque ela não funciona. Eu lembro até hoje, a gente discutindo, né? Tava eu, você, Fernanda, todo mundo naquela discussão com um certo pessoal aí. E a menina, não, mas o interior de uma amêndoa não é assim. Não, ela tá falando uma amêndoa sem casca. Eu estava no mercado, eu estava discutindo, estava no mercado, tá, gente? É verdade. Peguei um pote de amêndoa, tá lá, amêndoa sem casca, que é aquela amêndoa que a gente vê vendendo. E tava escrito amêndoa sem casca. Mandei pro ser humano, minha vida foi uma mentira. Eu falei, foi uma mentira. Porque é diferente da amêndoa sem pele. Aquela parte mais escura que a gente vê ao redor da castanha mesmo, da amêndoa, é a pele da amêndoa, que é escura. Porque na minha visão... eu acho essa descrição muito infeliz. Mas vamos lá. Na minha visão, quando a Rochelle fala a pele da cor do interior de uma amêndoa, ela tá querendo dizer que a pele é escura. Porque ela poderia ter usado milhares de referências pra falar que a pele da Rose era clara. Ela não ia escolher essa é muito específica. Se a pele é clara, ela só precisa falar a palavra alva. Que é todo mundo que faz uma descrição de pele branca usa... ela tinha pele alva, ela tinha pele branca, sei lá, branca como a neve. Tipo branca de neve. Exatamente. E outra, diversas vezes a Rose faz referência ao fato dela ter a pele morena ou a pele escura nos livros. Quando ela fala da origem do pai dela, que o pai dela tem uma pele mais escura do que a dela, apesar dele ser pálido como um Murroy, ele ainda tem a pele escura. Mas parece que todo mundo fecha os olhos pra isso, se apega à única descrição que você pode interpretar da maneira que lhe é conveniente. E ela se chama, né, de princesa do deserto.
Desculpa, pra mim o deserto, imagino que ela tá usando uma coisa até meio clichê, né? São pessoas com pele mais escura, né? Tipo, os mouros. A Rose dos livros não é negra. Eu não estou falando aqui, não estou também tentando colocar uma representatividade onde não tem. Mas ela não é uma personagem branca. Exatamente. E sabe o que é interessante é que a gente tava falando lá no começo o quanto a Zoe sofreu hate de algumas pessoas quando ela foi escalada para fazer a Rose. Mas em nenhum momento... Principalmente pelo corpo, né? Ela sofreu muito body shaming na Exatamente, época. Ela sofreu body shaming, mas em nenhum momento ela foi criticada por ser branca. Porque, como a gente falou, a Rose, ela pode não ser negra, mas ela não é uma pessoa branca. E a Zoe sendo escalada não foi criticada por isso. Ela foi criticada pelo formato, a forma do corpo dela. Cada um tem a sua forma de corpo, sua forma corporal, e tem que ser respeitado. Exatamente, eu ia falar que, de novo, foi algo que a gente falou lá atrás e eu trago pra mesa agora novamente. A culpa nunca é dos atores. Tá? Então eu não tô dizendo aqui que a Zoe estava errada em roubar o papel que deveria ter sido de uma atriz de pele escura, de uma atriz de cor. Não, não é isso. Fizeram uma produção e escolheram uma atriz branca, porque em 2015 ainda era muito comum você embranquecer personagens. Gente, isso aconteceu com Jogos Vorazes. Se você lê os livros, a Katniss dos livros também não tem a pele branca. Ela tem a pele morena, mas escalaram uma atriz loira, pintaram o cabelo dela e acharam que isso era tudo que precisava. E você viu alguém reclamando? Não. Ah, mas a atriz é maravilhosa. Ok, mas ninguém foi criticar falando que ela não se encaixava nas características físicas, por exemplo. Exato. E no caso da Zoe, como eu falei, ela não sofreu essa crítica, ninguém se incomodou com o embranquecimento da personagem, mas a partir do momento que escalaram uma personagem, uma atriz negra para a personagem, nossa, foi um fuzuê. Mas então tá tirando a representatividade das atrizes turcas. Tá tirando a representatividade. E não foi uma preocupação na época do filme, né? Acho isso curioso. Exatamente, as pessoas que estavam defendendo Zoe Deutch... Zoe Deutch? É isso? Deutch. Eu sei falar. As pessoas que estavam defendendo Zoe Deutch... As pessoas que estavam defendendo a Zoe... É melhor, né? Boa! As pessoas que estavam defendendo as... Agora eu esqueci o que eu ia falar. Deutch. Você só fala aí. Deutch. Tá. Ai, Jesus. As pessoas que estavam defendendo a Zoe, ao mesmo tempo, usavam esse argumento. Mas então se ela é uma pessoa com a pele morena, então tinha que ter escolhido uma pessoa árabe, uma pessoa turca. Pra começar, que tiveram pessoas que confundiram turco com árabe. Eu vi isso na internet também. Isso foi maravilhoso. Olha, foram dias conturbados. Dias que a gente teve que ir lá... dar uns socos na cara virtuais, porque teve muito comentário racista disfarçado de opinião. Exato, é só minha opinião, gente, desculpa. Uma coisa que tem que ficar clara pra todo mundo: racismo não é opinião. Exatamente. A gente vem de uma sociedade racista, a gente é ensinado desde que abre os olhos para o mundo a enxergar o branco como bonito, o cabelo liso como algo a ser admirado e conquistado. Você não vê modelos negras, você não vê cabelos cacheados, corpos gordos por aí. É difícil. Exato. Qualquer crítica à existência de uma pessoa, pelo que ela é, pelo cabelo, o tipo do cabelo dela, o tipo do corpo dela, não é uma opinião, não é algo que eu penso. Você está criticando o que a pessoa é. Você gostaria de ser criticado por isso? Você não quer. Eu cheguei a ver gente falando... não vou lembrar agora se foi Facebook, onde foi, que não imaginava o Dimitri falando que achava o cabelo da Rose bonito sendo um cabelo afro. Tipo, falando assim, eu não acho o cabelo dessa atriz tão bonito a ponto do Dimitri ficar admirado por ele. Eu vi comentários desse tipo, mas como é que vão falar? A pessoa chegou ao ponto assim, como é que vão falar que o cabelo dela é bonito? Eu falei, por quê? Porque o cabelo dela, por ser afro, não pode ser bonito? Exato. Inclusive... Não basta um ator, uma atriz ser parecido com o personagem, ele tem que entregar a essência do personagem. Por exemplo, em Instrumentos Mortais, a série, a Clary, a atriz que faz a Clary, ela tem as características físicas muito parecidas com a da personagem. Mas, gente,
é uma atuação sofrível. Sofrível, me desculpem. Olha, eu tô só o meme da Glória Pires aqui. Não sou capaz de opinar porque eu não assisti e também não li os livros. A série inteira, ela é um... Desculpa, ela é um erro do começo ao fim. Eu posso talvez salvar o Dominic, que faz o Jace. Quando ele fez Christian, ele foi a única pessoa que eu salvava naquele filme e a única pessoa que eu salvo em Instrumentos Mortais. Eu acho que tem muito mais a ver com o ator, né? Acho que ele não dá sorte, coitado, ele é pobre, né? Coitado, gente. Não deu sorte ainda numa produção, mas enfim. Eu sei que vai aparecer gente aqui falando, mas vocês estão falando tanto de representatividade em relação à representatividade eslava, por exemplo, que os livros da Rochelle, eles se apoiam muito na mitologia eslava. Sim, eles se apoiam na mitologia eslava, mas onde que os livros se passam? Onde que se passa a história dos livros? Nos Estados Unidos, minha gente. Então, assim, representatividade eslava for real mesmo, a gente não tem, né? É que eu acho que dá pra gente imaginar que uma vez que a corte Monroe tá localizada nos Estados Unidos há séculos, ou pelo menos isso é o que dá a entender quando a gente lê os livros, rolaria uma miscigenação. E não é o que a gente vê na história. De novo, a gente vê personagens brancos, heteronormativos e dentro de um padrão de beleza basicamente inatingível. Até aí, a questão do padrão de beleza, a Rose justifica pela raça, pelos Monroe, ok. É uma justificativa que funcionava em 2007, mas, gente, novamente, são 15 anos. Não funciona mais hoje em dia, gente. A gente é necessário ter diversidade. É necessário o que a gente falou, as pessoas precisam se sentir representadas. Eu quero me sentir representada, você quer se sentir representado, todo mundo quer. Inclusive, falando sobre representatividade LGBTQIA+, foram escalados atores queer para personagens queer, inclusive. Quando elas estavam comentando sobre a maneira como o casting foi feito e essa escolha de fazer um colorblind casting, quando você não procura características específicas para um personagem, elas escalaram ali acho que os 10 atores principais e se depararam com um elenco diverso, tanto em questão racial quanto em questão sexual também. Porque elas até comentaram, né, acho que de todo mundo só 3 eram brancos. E dos 3 brancos, 2 eram queer. 2 eram queer, é verdade. Então isso é maravilhoso, gente. Eu acho que, assim, a série, ela tá trazendo algo que pro nosso fandom é inédito, mas que não é inédito pra nossa sociedade. E isso é maravilhoso. Eu falei maravilhoso, mas tudo bem. Antes da gente entrar nas polêmicas de enredo, é necessário a gente falar sobre uma polêmica que tá rolando aí bastante desde que saiu o teaser das Olimpíadas de Inverno. Todo mundo aí falando, a Alyssa tá sendo protagonista, isso é um absurdo, a Alyssa vai roubar a cena, a Alyssa vai ser mais que a Rose. Gente, uma coisa que precisa ser encarada, a Alyssa é protagonista. Vale aqui a diferenciação, eu acho, entre protagonista e narrador. Às vezes você encontra ambas as coisas em um mesmo personagem, que é o caso da Rose. Mas a Rose também serve de narradora para o arco da Alyssa, por exemplo. Tudo que tá acontecendo com a Alyssa, a gente sabe. O laço nada mais foi do que um artifício que a Rochelle encontrou para fazer 2 narrativas simultâneas, sem ter que ficar trocando ponto de vista. Basicamente é como se a gente lesse um livro que é narrado em primeira pessoa e em terceira pessoa ao mesmo tempo. É só a gente observar. Agora uma pequena parte contendo spoiler. No 4º livro, Bloody Promise, quando a Rose vai pra Rússia, ela fica o tempo todo narrando o que está acontecendo na escola e principalmente o que está acontecendo com a Alyssa. A preocupação da Rose não é mostrar o que está acontecendo com o Christian, por exemplo, ou com outros personagens. É sempre o que está acontecendo com a Alyssa, o que torna ela uma protagonista. Sim, se ela não fosse protagonista, ela não apareceria o livro inteiro, a gente só leria a parte da Rose. E mesmo em várias partes que elas estão separadas, e também aqui vale o spoiler em relação ao 6º livro, quando elas não estão no mesmo local, você tá sabendo o que está acontecendo com a Alyssa na corte e com a Rose fora da corte. Exatamente. Então tem muita gente falando assim, eu tô vendo uns artigos que estão colocando a Alyssa como protagonista, ou então me incomodou que no teaser a Alyssa apareceu mais do que a Rose, Acho que a Julie Plec, aí volta, acho que a Julie Plec, racista como ela sempre foi,
tá pegando a Rose, tirando do holofote e dando o protagonismo para a personagem branca. Mas, gente, não seria muito mais simples se a Julie Plec tivesse escalado uma Rose branca e uma Alyssa negra? Exatamente. Eu acho que é isso que a gente tem que pesar. E não, você não tá tirando o protagonismo de ninguém. Elas reforçam, as produtoras reforçam o tempo todo que o principal plot de VA é a amizade entre as duas. A amizade entre duas garotas que fazem parte de uma sociedade onde o seu status social dita muito do que você pode ou não pode fazer. Então é como se a amizade delas fosse proibida porque uma é dampira e tá destinada a ser guardiã, a outra é uma Morroy da realeza que está destinada a, pelo menos, a uma corrida pela coroa. Inclusive, isso é algo que nos livros aparece muito, essa questão da amizade delas não ser uma amizade bem aceita, só que não é tão reforçado. Na série, não. A série ela vai pegar esse ponto, vai ser o principal ponto de conflito entre Rose e Lissa, e até mesmo entre a Rose e o Dimitri. Como pano de fundo para essa questão da amizade e esses conflitos, a gente tem toda a questão política que envolve a história, que é algo muito mais explorado nos últimos livros da série, mas que as produtoras e os roteiristas estão trazendo agora já para a primeira temporada. Acho que essa é uma das maiores alterações de roteiro que a gente já teve confirmação até agora. Lembrando que eles falaram que eles estão pegando elementos de todos os livros para juntar, inclusive tramas que ocorreram antes dos livros, né? Muitas tramas já tinham se encerrado quando o livro começa, que a gente só fala, aparece a Rose lembrando, ou alguém mencionando aquele acontecimento. Eles vão ser trazidos para a tela, e por conta disso nós vamos ter várias linhas temporais acontecendo, o que não acontece na série de livros. Nós seguimos de forma linear a história. A gente colocou essas alterações de roteiro aqui no episódio das polêmicas, porque vira e mexe aparece alguém comentando: ah, mas nos livros não é assim, ah, mas isso tá muito adiantado. Talvez a pessoa não esteja tão a par da produção como a gente, mas é natural que dentro de uma adaptação você troque ordens de acontecimentos, ou você aglutine personagens, você mude parentescos, por exemplo. Sim, com tantos personagens, não dá pra gente esperar que a série vai ficar simplesmente em cima de Rose e Lissa o tempo todo. Nós precisamos ter essas histórias paralelas pra ter história pra uma temporada inteira, talvez Exatamente. 3, 4 temporadas. Uma coisa que eu lembro da Julie Plec falando é que o primeiro livro, da metade pro final, ele basicamente se resume a um baile de escola. E não Sim. tem muita coisa acontecendo naquele baile que sustentaria uma temporada, por exemplo. Porque é muito fofoquinha adolescente, quem falou mal de quem tá se vingando de quem, as duas melhores amigas brigadas. Não, você precisa de um grande conflito que sirva de fio condutor para uma temporada, e como a Lu acabou de falar, que você possa deixar pontas para serem exploradas em 3, 4. Não, fora que as histórias que são mencionadas, elas podem ter um potencial grande. Por exemplo, a história da família Dragomir sobre o acidente, que não é explorado, não é tão explorado. A gente sabe que eles sofrem um acidente, mas a gente não sabe o porquê, como, quando, se isso foi proposital, não foi realmente um acidente, foi provocado. Isso tudo traz tantos desdobramentos interessantes que podem ser mostrados em tela. E apesar de algumas alterações serem necessárias ou serem vantajosas quando a gente está pensando em questão de enredo, garantir mais temporadas e etc., algumas alterações são necessárias para evitar certas polêmicas na série. Tipo a alteração da relação professor-aluna do Dimitri e da Rose, né? Apesar do Dimitri não ser um professor da Rose nos livros, ele já ter esse papel de mentor, diversas vezes ao longo da história a Rose se refere a ele como professor e ela como aluna. E ela sempre fala, um relacionamento professor-aluna. Ela julga muito a proibição do relacionamento por conta disso. E é algo que, em pleno 2022, pode ser interpretado de uma maneira não muito positiva. A série vai alterar isso, já ficou bem claro, né, pelas entrevistas, que ele vai ser considerado mais como um mentor pra ela. Eles não se referem ao Dimitri como professor, é sempre, tipo, mentor.
Tipo, eu acredito que ele vai ser tipo um mentor comportamental, isso é uma teoria minha, que eu vou destrinchar mais na frente, quando a gente entrar nas teorias, né, em outros episódios, mas eu acredito que ele vai trazer mais uma parte comportamental, ela não vai precisar de um professor para luta, mas mais pelo comportamento dela. Isso é minha teoria, tá, gente? Eu acho que assim, ele já tem esse papel de mentor dentro dos livros mesmo, mas é algo que estão reforçando muito mais, até porque a Rose não vai ser mais uma aluna menor de idade. Então a Rose já começa a série com 18 anos, pra você tirar do caminho toda essa polêmica que cerca um cara bem mais velho, quase que predando uma adolescente. A gente sabe que a atitude do Dimitri não é essa, mas pode ser interpretada de uma forma errada, mas abre pelo margem ângulo que você olhar, né? Abre margem para umas interpretações não muito legais, favoráveis, exato. E aí foi algo que eu fiquei pensando, eu falei, mas como que vai acontecer pra separar? Qual que vai ser o conflito que vai impedir o casal de ficar junto logo de cara? E isso eles vão resolver pela própria situação política, da servidão dos vampiros, que eles estão ali para servir, os Morões vêm primeiro, né? Sim. Eles vêm primeiro. E em tese eles não podem se relacionar. Então o fato e mesmo nos livros, né? O fato deles nos livros, né? Não digo que isso vai ser assim na série, mas pelo menos nos livros, o fato de Dimitri e Rose serem guardiões da mesma pessoa, ou ela ser a futura guardiã da mesma pessoa que o Dimitri já é guardião, é um ponto problemático. Então, a série ela vai focar muito nessa questão da servidão dos vampiros. Eu acho que os livros, eles tinham, tipo, um impedimento imediato, que era o fato dele ser um professor ou um mentor, mas ele tinha uma posição de autoridade sobre ela e ela era menor de idade. E tinha um impedimento permanente, que era os dois serem guardiões da mesma pessoa e aquilo prejudicar, né, de certa forma... Vai prejudicar o papel que eles têm que desempenhar em relação à Alyssa, né? Então, a partir de agora, o impedimento permanente que existe nos livros vai ser o impedimento na série, que vai ser trabalhado na série para impedi-los de ficarem juntos. Por uma questão, vai ser mais uma questão moral, no sentido da situação do papel deles dentro daquela sociedade. E eu acho que a gente vê isso muito quando percebe que, por exemplo, Mikhail e Sônia vão ganhar mais tempo de tela, justamente para você ter um outro casal vivendo um conflito muito semelhante. Não vão ser dois vampiros que têm a função de serem guardiões, mas vai ser um guardião se envolvendo com uma Moroi da realeza. Eu acho que a situação do Mikhail e da Sônia, na verdade, ele vai ter um reflexo tanto pro Dimitri quanto a Rose, que é um romance proibido, que duas pessoas de classes, entre aspas, diferentes, né? Mas para a série são classes diferentes, são tipos, né? Etnias diferentes. E também serve de um reflexo para a amizade da Rose e da Alyssa, né? Que é um vampiro com uma Moroi. Sim, era justamente isso que eu ia falar. Eles estão criando vários paralelos em diversos personagens para não parecer que é um conflito isolado ou você demonstrar que não é algo tão simples de resolver. Porque, por exemplo, em VA, o conflito Rose e Dimitri, não podemos ficar juntos, não podemos ficar juntos, no fim, ele se dissolve de uma maneira assim, até boba. Parece que eles deram uma volta, ficaram correndo atrás do próprio rabo e terminaram no mesmo ponto que eles começaram, só que eles decidiram meio que ligar o foda-se. Basicamente é isso que eles fazem no final dos livros, spoiler. O que é algo que eu acho que a série ela tá preocupada em criar esse ambiente de revolução, esse ambiente de instabilidade. Então eles estão usando vários paralelos para contar uma mesma história, para mostrar, olha, isso não está acontecendo só com esse casal, também acontece nessa amizade, ou acontece nessa família. Na verdade, o fato de nós serem desenvolvidos mais outros personagens serve justamente pra gente fazer esses paralelos. Porque nos livros a gente tem o pensamento da Rose guiando, o pensamento da Rose falando, isso aqui é errado, uma relação entre dois vampiros não é correta. Na série a gente não vai ler, não vai ouvir os pensamentos da Rose. Exatamente. Então a gente precisa ter algo nos mostrando que aquilo é errado, nos mostrando que um relacionamento, que um vampiro praticamente não pode se relacionar amorosamente com uma outra pessoa.
Pra ilustrar bem essa questão do quanto é polêmico a coisa de Rose e Dimitri terem essa dinâmica professora-aluna, tudo ser ambientado dentro de uma escola e ela menor de idade, etc., já ficou confirmado pelo painel lá na San Diego Comic Con que eles não vão adaptar a cena do colar. Minha teoria, na verdade eu e a Lu, a gente já vinha discutindo isso, conversando isso há muito tempo. Participação especial de Gaia no vídeo agora, foi embora. A gente já vinha discutindo isso há muito tempo, que não daria pra adaptar essa cena exatamente como ela é nos livros, porque ela é uma cena problemática, mas eu acredito que de alguma forma eles vão fazer algo equivalente. A gente precisa entender que a cena do colar é problemática porque ambos não dão consentimento. A Rose está sendo guiada pelo colar, né, pela vontade do colar, né? E por mais que o Victor fale que ele está tirando as inibições dos dois, que os dois têm aquele desejo, eles não estão na posse dos seus desejos. Mas eles têm um impulso externo também, porque a cena do colar, ela começa com uma vozinha na cabeça da Rose falando Exato. que ela tem que procurar o Dimitri, que o Dimitri vai saber resolver a situação. Então não é só a questão de tirar inibição. Mas até aí a gente conseguiria facilmente fazer um paralelo com a realidade e puxar, sei lá, bebida alcoólica, drogas. Isso também tira a sua inibição, mas também tira o seu consentimento. Exato. A gente sabe que a falta do consentimento leva a uma situação de abuso. E no caso ali, não estou dizendo de forma alguma que Dimitri abusou dela, porque o próprio Dimitri... Até porque ele também estava sob efeito do feitiço, né? Exato. É como se os dois estivessem bêbados, o que não torna... Exato. Não torna a situação correta. E ainda pior, mais problemático ainda, ela sendo menor de idade. E se passando dentro da escola, Exato. né? Tipo, é como se fosse um professor recebendo uma aluna sem camisa dentro do quarto dele. Então, por mais que a gente goste, e eu li a cena do colar, eu gosto da cena do colar, não vou mentir. Quase me mata aquela cena, a primeira vez que eu li. Mas ela tem um grande problema. E ela vai, de alguma forma, ser substituída na série. Há uma necessidade de haver uma distração. Porque, basicamente, o colar serve para distrair Rose e Dimitri. Então, vai ter que... E está acontecendo o baile. Então, alguma coisa... Eu já vou até para um outro caminho. Eu não acho nem que existe a necessidade de ter uma distração, porque a gente não sabe, por exemplo, se o sequestro da Alissa vai existir ou não. Mas Exato. Existe a necessidade de termos outros Pegas Dimitri. Ah, sim. A isso vai série, ter. eles são um casal, eles são o casal principal da série. É só você ver pelo trailer. Entregou cena romântica de todo mundo. E os dois continuam ali na tensão. Mas não tem nada de concreto. Por quê? Porque eles querem atrair o público pra assistir o concreto quando a série for lançada. Sim, tá bem explícito que eles vão construir aos poucos a tensão entre os dois. E eles estão querendo fazer a gente ficar cada vez mais... Meu, eu quero ver isso, eu quero ver como é que vai acontecer. Eu preciso disso pra ontem. Faz 8 anos que eu tô nessa, então vamos lá, agiliza meu lado aí, né? E falando do fato do Dimitri não ser mais professor, agora nós sabemos que a San Vladimir também não é mais separada da corte. Eles estão praticamente ali no mesmo ambiente, né? Isso já é uma teoria antiga que eu tinha, porque, sinceramente, eu penso que não era prático para uma produção fazer a corte ser no local e a academia ser em outro. Eu acho que no fim das contas isso não era prático dentro da própria história. Depois, Exato. Quando a Rochelle precisou de um outro cenário, ela teve que dar uma rebolada ali pra justificar a facilidade com que os alunos se moviam de um canto pro outro. Mas tudo teria sido simplificado se a corte fosse mais próxima. Então, para simplificar a narrativa e colocar todos os personagens no mesmo ambiente, não precisar ficar, esses aqui estão na corte, esses aqui estão na escola. Bota todo mundo junto no mesmo balaio, tá todo mundo junto no mesmo lugar, convivendo no mesmo ambiente, o que facilita, né? Tipo, é o que a gente estava falando, do fato da Sônia e do Mikhail terem um arco narrativo que vai influenciar tanto a relação da Alissa e da Rose, quanto a relação da Rose com o Dimitri, eles vão estar ali presenciando. Isso se for a mesma linha temporal, né? O que eu acredito ainda que vão ser linhas temporais separadas. Mas mesmo não sendo mesma linha temporal, para você poder ambientar toda a questão do conflito político e envolver a Alissa nisso, sim, você precisa que os dois cenários estejam na mesma localidade, porque
Foi o que você falou, não é prático ficar fazendo esse movimento de viaja pra lá, viaja pra cá, e tem aula aqui, você vai resolver uma coisa lá e volta, e a escola tem um jatinho particular, sabe? Não, narrativamente fica muito mais conciso tudo se localizar Sim. no mesmo ambiente. Até mesmo pra você justificar escolha de locação, vai ter tudo uma mesma estética. Exato. Na minha visão foi uma mudança mega positiva, né? Eu não vi polêmica nisso, mas como houve burburinho nas redes sociais, a gente tá comentando isso aqui também. Outra mudança positiva foi a inclusão de representação LGBTQIA+, nos personagens, né? Nós não tínhamos Total. personagens, só tínhamos personagens heteronormativos nos livros, e agora a gente vai ter casais gays, né? Casais queer, enfim. É importante, assim, ressaltar que a função de uma produção de TV é ilustrar uma fatia da sociedade. E hoje, se você pegar uma fatia da nossa sociedade, ela não é mais tão heteronormativa quanto ela já foi. Claro, ainda existe muita homofobia, ainda existe muito preconceito, mas casais gays, eles estão podendo se assumir cada vez mais. A gente teve legalização do casamento gay, por exemplo. Um dos casais gays da série é o Vitor Dashkov e o Roberto. Roberto Meu Deus do Duro. céu. Adorei. Tá virando... É o Eduardo Curi, tudo de novo. Um dos casais gays da série é o Vitor Dashkov e o Robert Doru, que é o meio-irmão do Vitor, né? Nos livros, livros, nos livros, isso. Eu acho uma mudança válida, porque do nada o Vitor tem um meio-irmão que nunca ninguém falou, nunca ninguém soube que é existência. Então eu Ele acho tem esse meio-irmão quando este meio-irmão é útil. É quando necessário. É necessário, na verdade. Exato. Porque você precisa justificar ali todo o interesse que o Vitor tem pelo espírito. Ah, não, é porque ele tem um meio-irmão que é... Ai, olha a volta que o Rochelle teve que dar pra justificar. Na verdade, ele tem um meio-irmão que também é Mulroy, só que o pai dele sempre assumiu esse meio-irmão dentro da família, mas nunca colocou na fatia ali da realeza. Por isso o Vitor sempre foi próximo dele. Exato. Faz os dois se relacionar. Acabou, eles são casados. Eles são casados, eles adotaram... Olha o caminho que você cortou aqui, ó. Exato. Aí os dois adotam a Mia e a Sônia, né? As duas passam a ser irmãs e as duas passam a ocupar o lugar da personagem Natalie, né? A Natalie deixa de existir. Então, isso era uma teoria que eu tinha lá atrás. Quando saiu a descrição dos personagens, já saiu que Sônia e Mia tinham o sobrenome Carp, mas a gente não sabia com quem que elas seriam relacionadas. Aí começou, o Vitor vai ter 2 filhas adotivas e não sei o que. Teve gente que cogitou se a Alissa não seria uma filha adotiva do Vitor e tal. Aí eu comecei a pensar que talvez fosse Sônia e Mia pra ocupar o lugar da Natalie, que é uma personagem também que... A partir do momento que ela não tinha mais utilidade na trama, ela deixa de existir. Ela morre e não é que assim, ela morre e a morte dela dá uma grande reviravolta na história. Não tem. Você chega ali no segundo livro, ninguém fala da menina mais. Não, é como se um aluno da escola nunca tivesse morrido. Nunca tivesse se transformado em Strigoi, por exemplo. Nossa, é verdade. Que era pra ser uma coisa de super impacto. E pra mim isso é um furo, né? É uma coisa que deixa a desejar. Agora, você colocando o Vitor casado com o usuário do espírito, tendo adotado uma filha que é usuária do espírito, você tá cercando ele de justificativas do porquê que ele tem tanto interesse. Sim. E do porquê que talvez ele não queira usar os mais chegados pra se curar da doença, porque que ele quer ali. A gente nem sabe, né, se isso ainda vai ser uma questão na história ou não. A gente tá aqui criando teorias também em cima dos livros ainda. E a gente também não sabe se eles vão explorar a questão da escuridão ou não. Então a gente não sabe se a Sônia vai se tornar Strigoi por causa da escuridão. Por causa da escuridão, ou se ela vai ter um plot semelhante ao da Natalie. Né, tipo, se transformar pra ajudar o Vitor em alguma fuga. Exato. Ou algo semelhante. Eu acho que ainda tem o plot da escuridão, porque tem uma cena da Alissa com os olhos escurecendo, né? E tem a mesma cena com a Sônia.
Continuo achando que aquela cena da Sônia é uma cena de transformação, porque ela tá com as presas muito longas. Eu também continuo achando, mas há uma corrente na internet de que, na verdade, ela tá sofrendo um acesso, né? Um tipo, acesso um surto do espírito, do não espírito. surto, exatamente. Seria até algo interessante pra depois ilustrar quando a Rose tivesse... Quando a Rose perdesse a consciência meio que porque tá absorvendo a escuridão e etc. Sim. Mas também, por falar em escuridão do espírito e todas as consequências que isso traz, a gente já teve a confirmação que a automutilação da Lisa não vai ser explorada na série. Eu não sei se isso é uma coisa que me deixa... Se eu fico positivamente surpreendida com isso ou não, porque eu acho que seria uma coisa bacana se explorada com responsabilidade. Exato, é exatamente o que eu ia falar. Se eles fossem explorar, e isso tudo depende de tempo de tela para contar isso. Né? Se eles tivessem tempo de... Se eles resolvessem explorar isso, eles precisavam dar um tempo de tela para explicar de uma forma decente e colocar uma análise psicológica em cima disso. Não basta jogar o plot e simplesmente ele existir. Eu acho que é um assunto muito sério que precisa ser abordado com seriedade. Agora, se eles não têm tempo de tela para fazer esse tipo de abordagem, eu acho melhor não colocar. A justificativa que a Julie Plec deu, tanto a Julie quanto a Margaret, foi que eles não queriam romantizar algo que já foi explorado diversas vezes em outras produções. Então a gente entende que não vai ter tanto um enfoque nessa questão da escuridão, ou pelo menos nessa consequência. Mas enfim, Gisele, a gente falou de todas as alterações possíveis que a maior parte a gente achou bem positiva, inclusive essa situação da automutilação, mas teve uma mudança que eu preciso falar que eu não gostei. Olha, eu não gostei, mas a Luene ficou revoltadíssima. Acho que também já não é surpresa pra ninguém, né? Que é a única que falta aqui. Se vocês estão acompanhando a gente desde o primeiro episódio, vocês sabem que o meu personagem predileto é Dimitri. E mexe com o Dimitri, mexe comigo. E Dimitri não ser russo. Dimitri não ser russo é algo que pegou profundamente. Assim... Eu entendo o porquê. Como eles fizeram um elenco colorblind... O seu lado racional entende, né? Sim, o meu lado racional entende que, por fazer um elenco colorblind, eles acabaram não priorizando por escolher um ator russo, da mesma forma que a Rose não é uma atriz com ascendência turca, por exemplo. Pra falar a verdade, eu acho até mais positivo isso do que simplesmente pegarem qualquer ator e forçarem ele a fazer um sotaque russo que vai ficar extremamente artificial. Sim, mas um ponto pra mim que pega em relação ao Dimitri não ser russo. Por que eu gosto por que pra mim faz sentido e é tão legal o fato do Dimitri ser russo? Primeiro de tudo, nós temos um estereótipo do russo ser sempre o vilão das histórias. Em todo filme americano, todo filme não, mas muitos filmes americanos, muitas séries, livros, o russo é o vilão. Algo que eles propagam desde a Guerra Fria, né? Exato. Sempre querendo colocar a soberania americana e se postar contra a União Soviética. Então todas as histórias, o vilão é russo ou do leste europeu, sim. Exato, exatamente. E assim, eu acho que foi a primeira vez que eu me deparei com um protagonista não, mas um interesse romântico de uma personagem. Um herói, porque ele é um herói dentro da história. Ele é um herói. Ele ser russo. Eu acho que isso quebra esse estereótipo, ele quebra o paradigma do russo vilão. Você coloca um russo que não é o estereótipo, ele não é um beberrão, não bebe vodka, apesar da gente colocar isso nas fanfics, né? Ele não é esse estereótipo você é mais machista. Do que eu não coloco tanto. Sim, eu coloco, algumas outras pessoas colocam, mas assim, ele não é um beberrão também, né? Só de vez em quando a gente coloca a vodka pra fazer aquela referência à Rússia, né? Mas ele não é esse estereótipo machista, esse estereótipo beberrão, esse estereótipo vilão. Ele é o mocinho, ele é o nosso herói. Então, assim, ele é o interesse romântico, ele é o cara que faz a protagonista atravessar um oceano pra cumprir uma promessa. Ele faz o idioma russo ser sexy. A gente assiste os filmes americanos, a gente não acha o russo sexy. E de repente, o russo é sexy. Então isso pegou profundamente em mim.
E o que pegou, além disso, e principalmente, é o fato de que, sem ele ser russo, sem ele falar o idioma russo, adeus apelidos Rosa e Camarada. E Camarada. O Camarada, eu assim, até pensei que talvez ela poderia justificar pelo sobrenome dele ser russo. Tá, mas... eu tava achando aqui que você ia falar assim, não, se o Camarada não existir, tá tudo bem. Aí quem ia encrencar ia ser eu, porque pra mim, os dois apelidos, eles têm peso igual. Não, Camarada tem que existir. O que eu falo assim, eu conseguiria justificar ela usar o Camarada pelo nome dele. Falar, ele tem nome russo, começar a chamar ele de Camarada. Não fica tão legal por ela fazer aquelas piadinhas de vocês trouxeram mão de obra estrangeira barata. Então é que o Camarada, eu acho que ele é um pacote. É um apelido que é um apelido que ele nasce assim de uma provocação. O Dmitry no começo não gosta, ele se incomoda, mas aí vai se tornando um jeito afetivo e ele vai se afeiçoando ao camarada dela. Pois é, tem uma construção, é diferente do Rosa, né? O Rosa, ele já nasce como um apelido erótico, basicamente. Nossa. Que aquele Rosa... Rosa é mais orgásmico que muitos atos sexuais, aquele Rosa ali, sussurrado ao pé do ouvido, pelo amor de Deus. Mas o Camarada não, eles têm origens diferentes, mas eles se completam, sabe? Eu acho fofo que eles tenham apelidos que só eles usem. Exato. E aí você tirar a nacionalidade do Dmitry matou isso. Não tem muito pra onde correr. Eu, que estou aqui agarrada num otimismo, ainda acho que não teriam deixado o sobrenome dele ser Belikov se ele não tivesse uma ascendência russa. É o que eu tento me agarrar diariamente. É o que move os meus dias até a série ser lançada. Basicamente é isso. Eu fico pensando, bom, ele tem que ter algum porquê do nome dele ser Belikov. Mas também, né, Luane, a gente chegou até aqui, 1 ano e tanto já de produção, sem se decepcionar com nada. Uma hora ia chegar, né? Mas enfim, eu ainda quero ter esperanças. Eu ainda quero manter um fio de esperança aqui no meu coraçãozinho de que eles vão entregar um Rosa. Eu tava esperando que no trailer, quando a Peacock, ela atrasou um dia pra entregar um trailer, quando eles fizeram aquele mistériozinho... Você jurava que eles estavam editando, né? Pra tentar enfiar ali alguma coisa, não. Eu falei, não, eles estão editando, eles vão entregar um Rosa nesse trailer. Mas não. Eu também fiquei nessa expectativa. Eu continuo assim, acho que teriam mudado o sobrenome dele. Porque mudaram o sobrenome de diversos outros personagens que têm sobrenome do leste europeu. Mas como na série não vão ter essa ascendência, mudou-se. Por exemplo, a Alberta não é mais Petrov. Eu não vou lembrar o sobrenome dela aqui agora, mas mudou porque a atriz não tem ascendência, não vai ter qualquer referência, ok. O Dmitry não. E se eles mantiveram, gente, por favor, que tenha um motivo. Eu ainda acredito que ou ele nasceu na Rússia e imigrou, ou a família dele imigrou da Rússia, ele nasceu em algum outro lugar, ele deve ter crescido em uma academia que nem a Rose. Eu não sei, deem seus pulos, façam o que vocês tiverem que fazer pra justificar, mas justifiquem. Então, eu fiquei pensando se ele não nasceu num lar bilíngue, né? Porque ele não tem sotaque, né? Ele é um ator sem sotaque russo, obviamente, porque ele não é russo. O Kiro não tem sotaque, pelo amor de Deus. O que é que ele não tem sotaque russo. Ele é um sotaque que tem uma pessoa, ele não é uma pessoa que tem um sotaque. Tadinho. Mas ele não tem sotaque russo. Mas pessoas que crescem em lares bilíngues, então, por exemplo, pessoas que moram nos Estados Unidos, mas são mexicanas ou brasileiras mesmo. Ela na série mesmo, a atriz. Exato. Ela não tem um sotaque. Então, pode ser que eles justifiquem dessa forma. E aí, por algum motivo, eles tragam o apelido. Porque assim, se você reparar nas entrevistas dela, pra quem não sabe, a Dani é venezuelana. Quando ela nasceu na Venezuela e acho que com 4 meses a família dela migrou para os Estados Unidos. E quando ela fala alguma coisa em espanhol ou algo que soe, que precise desse que latino, ela tem sotaque, só que só na hora que ela fala, porque provavelmente ela aprendeu com os pais. Pois é. E tudo isso eu tô falando só porque eu quero defender o meu Rose. É só isso. É só isso. Meu Rose e meu camarada. Nossa, mas eu acho também que não é só uma questão... rígidos. Não é só uma questão dos apelidos, né?
a nacionalidade do Dmitry, ela faz parte de toda a construção da personalidade dele. Tem muitos pontos que o fato do Dmitry ser russo influenciam. E o nosso... Sim. E eu acho que o nosso medo mora aí. De tudo isso ser varrido, eu não acho que eles vão... A Julie Plec até falou que a primeira coisa que ela pensou quando foi escrever sobre o Dmitry é que ele precisava ser um Mr. Darcy. A Luane ficou toda empolgada com isso, porque a Luane adora Orgulho e Preconceito e tal. Eu sou apaixonada, assim, tipo, fazer Dmitry e Mr. Darcy, pra mim... É o combo, né? É o combo, são os dois heróis errado. românticos que eu mais amo nessa vida, é Dmitry e Mr. Darcy. Então pronto, você aparentemente você vai ter aí um Megazord que vai ser responsável por todos os seus ataques cardíacos. Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer. Então a gente tá torcendo muito por isso. Eu ainda acho, continuo aqui presa no meu otimismo, que eles vão dar uma justificativa. Mas eles vão ter que me convencer muito. Por exemplo, se não tiver, tá? Se o Dmitry não vier de um lar bilíngue, se ele só tiver uma ascendência russa muito distante que justifique o sobrenome. Tipo, a avó dele nasceu na Rússia, mas já não tem nenhum traço. Eles vão ter que fazer uma construção muito boa desse personagem pra eu deixar isso passar. Pra eu me desvencilhar disso e falar, ok, isso daqui é o Dmitry da adaptação. Ele não é o mesmo Dmitry dos livros. Eu aceito não ter o Rose, eu aceito não ter o camarada, mas ele vai ter que ter outros elementos. Eu tô falando assim, Julie Plec, me bote o maior, melhor pega Dmitry que você é capaz de imaginar. Que só assim vou me convencer. Tá lançado o desafio, Julie Plec, me convença. Olha, depois das migalhas ali que a gente teve no trailer, eu estou basicamente... Eu tava mais revoltada, tá, gente? Depois que saiu o trailer... O trailer deu uma amenizada na minha revolta. Não completamente, porque eu ainda... Olha, foi difícil pra mim. Sensível, né? Se o trailer tivesse saído, acho que no mesmo dia que eu vi o painel, eu acho que eu não teria agido com tanta empolgação, sabe? Não, você tava muito revoltada. Eu tava muito chateada. Você tava revoltada, é verdade. Muito, muito. Eu fiquei um pouco mais tranquila. Eu também fiquei assim, tipo, putz, e agora? Mas a Luane, acho que ela queria quebrar alguma coisa. Não, eu acho que eu teria brigado com a dona Julie Plec se ela estivesse na minha frente. Eu acho que eu teria dado uma de Rose com a Mia no baile da escola. Fica aqui o desafio, senhora. Vamos esperar a série estrear e aí você volta no final de tudo pra fazer um compilado. Se você se decepcionou ou não. Então é isso, pessoas. Vocês viram que tem coisas que a gente gostou e tem coisas que a gente não gostou até agora. Tem muito mais coisas que a gente gostou, eu diria, do que coisas que a gente não gostou. Eu ainda considero o saldo positivo. Sim, isso eu também considero. Mas a opinião final mesmo, assim, bater o martelo e dizer não, foi a melhor adaptação, era exatamente o que eu queria, eu só me atrevo a dar depois que eu tiver assistido os 10 episódios. Sim, terminou o 10º episódio, eu vou pensar, vou sentar, vou digerir, vou aí analisar, eu venho aqui e falo pra vocês. Exatamente, mas a gente pretende sim fazer análise episódio a episódio, então não vamos guardar as nossas opiniões só pro final da série. Não, vocês vão saber episódio a episódio o que a gente tá achando. Se a gente tá gostando, se a gente não tá, se a gente tá querendo pegar a Julie Plec numa esquina aí, ou não. Exatamente. Então nós ficamos hoje por aqui, pessoal. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar o like no vídeo e deixar seus comentários. Se vocês também ficaram revoltados com o fato do Dmitry não ser russo, se vocês gostaram, se tanto faz. E se a gente comentou alguma polêmica que você ainda não sabia. Se alguma coisa do que a gente falou aqui te deixou preocupado, ou se a gente serviu pra esclarecer alguma coisa que antes você tinha um pensamento e agora você tem outro, deixa aqui embaixo também. E se a gente esqueceu de comentar alguma coisa, deixa aqui também. Verdade. A gente pode trazer futuramente. Verdade. Então, ficamos por aqui, gente. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.